aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, se nós queremos ser grandes diante dos homens ou grandes diante de Deus, diante dos homens é que está a nossa recompensa, a busca pelo reconhecimento, ou o reconhecimento que buscamos, a grandeza que buscamos é a de Deus, da lógica de Deus, do jeito de Deus. Os discípulos hoje vão pedir ousadamente a Jesus: queremos que faças por nós o que vamos pedir. E pedem a honraria, o prestígio, vamos dizer, pegando ali a ponga, na fama de Jesus. Nós queremos, estar perto dele, então queremos ter uma recompensa por isso. Queremos sentar um à direita, outro à esquerda. E aí Jesus vai mostrar que a sua lógica não é essa. Quem quiser de fato esta glória do céu, precisa viver uma outra lógica aqui na terra, não buscando as recompensas desta terra, mas grande é aquele que serve a todos. Grande é aquele que se torna servo de todos. E aí Jesus traz o conceito da sua própria pessoa. Quem é Jesus? Aquele que veio para servir e não para ser servido. E o exemplo disso nós vemos na primeira leitura do servo sofredor, um trecho do servo sofredor que nós ouvimos do profeta Isaías. No Antigo Testamento não há sacrifícios humanos de pessoas, que seja aceito por Deus. Deus não aceita, isso não agrada a Deus. Sacrifício de pessoas. Vemos até quando Deus manda Abraão sacrificar Isaque, apenas para testar a sua fé. Mas logo Deus diz não. Pegue aí um cabrito, um bezerro, uma ovelha, o que seja, e coloca no lugar. Esses eram os animais sacrificados ali, mas não um sacrifício humano, de pessoas. Mas ouvimos no servo sofredor alguém que diz: eu ofereço as minhas costas para bater, a barba para ser arrancada, a face para ser esbofeteada. Alguém, um humano, se oferece em sacrifício. E, obviamente, neste servo sofredor está a pessoa de Jesus Cristo. Ele, livremente, vai fazer da sua vida o sacrifício agradável a Deus. Ele vai se ofertar como este servo que vem para servir, não veio para buscar a sua glória. Jesus poderia muito fácil ser alguém coroado como rei, carregado pela multidão. Ele fazia milagres, ele curava enfermos, ele multiplicava pães. Então, era alguém que poderia ser levado como rei. Muitas vezes tentaram, mas todas as vezes que Jesus percebia que queriam elevá-lo, ele corria daquele lugar e ia embora dali, porque a sua missão não é essa. Não é a glória pessoal e humana, mas a glória de Deus que dá pelo serviço. E aí então, este servo sofredor, do qual o pai quis macerá-lo. Começa a leitura de hoje dizendo: o Senhor quis macerá-lo. O Senhor quis torná-lo sacrifício, macerá-lo com sofrimentos. Deus quis a cruz de Cristo. Por quê? Deus quis o sofrimento do seu Filho. Porque na cruz de Cristo, para que na cruz de Cristo, a cruz de toda a humanidade estivesse ali representada. No sofrimento do seu Filho está o sofrimento de toda a humanidade. Por isso, na cruz de Cristo está aquela enfermidade que tanto lhe causa dor. Na cruz de Cristo já está as dores da perda, o sofrimento de alguém que nós amamos.
Na cruz de Cristo está a sua preocupação, o desemprego e tantas formas de sofrimento que podemos experimentar na nossa vida. Então, Deus quis que na cruz do seu Filho já aparecesse todas as cruzes e sofrimentos da humanidade. Então, a nossa dor, o sofrimento que faz parte da nossa natureza humana, que nós não podemos evitar, podemos configurar a cruz de Cristo, porque nela já está toda a experiência de dor da humanidade. Deus não nos abandona no nosso sofrimento. Deus não nos deixa sofrer sozinhos, a não ser que a gente queira sofrer sozinhos. Mas a cruz do Senhor é sinal dessa misericórdia de Deus que abraça e acolhe também a nossa dor. E aí o texto continua, oferecendo a sua vida, ou seja, oferecendo, ele não foi obrigado, né? Ele é servo, oferecendo a sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura. Qual é esta descendência duradoura? Somos nós, é a igreja, o povo de Deus, que nasce do sacrifício do servo sofredor na cruz. A igreja que nasce da cruz de Cristo. Ali, o sangue e a água que jorra do seu lado aberto, simbolizando o batismo e a Eucaristia, sinais da igreja que nasce desta ferida de Cristo na cruz. Nós aqui fazemos parte da descendência. A cruz gera vida, gera frutos. E depois deste sacrifício de Cristo, nenhum outro mais sacrifício é aceito e necessário. Nem o dos animais agora. Deus abomina qualquer tipo de sacrifício, porque o único e o verdadeiro e último e mais agradável sacrifício a Deus foi o de Cristo, deste servo sofredor. E nós vivemos todo dia, e a cada missa que nós participamos é o sacrifício do servo sofredor, do Cristo servo que se dá para a salvação de todos. Nós ouvimos nas palavras do Cristo na Santa Missa, isto é o meu corpo, é o meu sangue dado por vós. Ele se dá mais uma vez, e cada vez que nós nos reunimos como descendência deste sacrifício da cruz. Por isso aqui nós viemos na Santa Missa, para bendizer a Deus através do Filho. A missa é essa expressão de louvor a Deus que nós fazemos por meio de Cristo, porque quem se oferece é Ele. Nós não temos essa ousadia, né, dos discípulos de hoje de pedir, de exigir alguma coisa a Deus. Quem somos nós para pedir alguma coisa a Deus? Quem somos nós para nos dirigir a Deus, né? Meros mortais, amados por Ele, mas indignos. Por isso, toda a nossa oração ao Pai é por meio do Filho. Ele é o Filho. Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Filhos no Filho. Então a Santa Missa é esta maior e grande oração que nós fazemos, o louvor a Deus por meio do sacrifício de Cristo, servo sofredor. A missa não é para nós, não é para eu me sentir bem. A missa é para Deus. É o sacrifício do Filho oferecido ao Pai. Às vezes as pessoas dizem, a missa hoje foi boa, não é? E tem missa ruim, não é? A missa não é para a gente achar boa e ruim. A missa não é para mim, a missa é para Deus. E nós viemos aqui porque nós não somos dignos de, na nossa pequenez, na nossa pobreza, no nosso pecado, louvar a Deus, bendizer a Deus. E nós fazemos isso por meio de Jesus, na Santa Missa, no sacrifício que Ele oferece e que gera vida, que somos nós, a descendência da cruz. O povo, a igreja que nasce da cruz, do louvor perfeito de Cristo ao Pai, oferecendo a sua própria vida. E aqui nós viemos nos unir a Ele para que a nossa oração se torne digna por meio de Cristo. Os discípulos então vão a Jesus e fazem este pedido. Olha, nós queremos pedir uma coisa e queremos que faça. Ele já vai dizendo
que Jesus precisa fazer. Esta é uma oração que eles não aprenderam de Jesus. Esta é a oração do inimigo de Jesus, não é? Porque Jesus ensinou os discípulos a rezar. E quando ele ensinou a rezar, ele disse: Pai, seja feita a vossa vontade. Vocês devem rezar assim. E eles não vêm pedir a vontade do Pai, eles vêm pedir a vontade própria. E isto é o grande engano hoje das pessoas. Acharem que serão felizes fazendo a vontade própria. Não é mais Deus que determina o que é bom, o que é certo, o que é errado. Sou eu. É a minha cabeça. Então, nós precisamos aprender a rezar como Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade. E lá no Getsêmani, quando o cálice chega, a hora, não é? Em que eles falam para os discípulos: vocês vão beber do cálice? É a cruz, é o sacrifício. E o cálice chega para Jesus e ele diz ao Pai: afasta de mim este cálice. É um homem que está sofrendo, mas a tua vontade. Então, a melhor oração que nós fazemos não é determinando o que Deus deve fazer. Quem somos nós para saber o que é bom, o que é mal para a gente? Deus é criador do universo inteiro. O que nós sabemos diante do criador do universo? Então, a nossa oração é sempre se colocar na vontade de Deus. A gente pode até querer, a gente tem desejo. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas é a tua vontade que deve prevalecer. E a gente não reza para mudar a vontade de Deus. Não rezamos. Deus deve agir, mas para que a gente conheça e acolha a vontade dele para nós. Por isso Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Quantas vezes a nossa oração também pode ser dessa forma? Não sabemos o que estamos pedindo. Por isso, nós que não sabemos de nada, um palmo do nosso nariz, diante de quem conhece o universo inteiro, nós devemos sempre nos submeter à sua vontade. Jesus vai apresentar aos discípulos essa cruz, né, o cálice que ele vai beber, o batismo de sangue que ele vai experimentar, diante da proposta de um reconhecimento humano, né? Eles querem a glória. Vamos sentar ao lado, um ao lado direito, outro à esquerda. Queremos o status, queremos a glorificação, mas Jesus vai apresentar a cruz para dizer: ninguém chegará à glória sem passar pela cruz. Ninguém celebrará o domingo da Páscoa sem viver a sexta-feira da paixão. A cruz está no processo da nossa glorificação, porque foi esse o meio que ele, Cristo, servo sofredor, se colocou para nos salvar, para fazer o maior ato e sacrifício que possa agradar ao Pai. Só Ele pode agradar ao Pai. Então, assim, Cristo apresenta aos discípulos o caminho da cruz. Vocês vão beber deste cálice? Eles respondem sim, e de fato vão. Mesmo sem saber, respondem que sim. Porque Tiago vai ser o primeiro apóstolo a se tornar mártir. O primeiro que vai beber deste cálice. O primeiro que vai derramar o sangue por Jesus. Lá na frente, com a compreensão devida. Agora, ainda sem saber o que está pedindo. Então, irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos convida a sermos servos, a sermos úteis na vida uns dos outros, a passar nesse mundo fazendo bem, a deixar marcas do céu de bondade, de amor na vida das pessoas que nos encontram. Mesmo sabendo, nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos acabar com a pobreza do mundo. Nós não vamos acabar, né, com as pessoas que moram na rua, vamos dar moradia para todo mundo, enfim. Problema do mundo nós não vamos resolver, mas podemos ser úteis na vida daqueles que Deus nos colocar no nosso caminho, no bem que a gente pode fazer ao próximo, no alimento que a gente consegue dar àquele que está perto de mim, no acolhimento, no olhar, no abraço, na palavra, enfim, ser servos. Esse é o sentido da nossa vida, porque se somos cristãos e discípulos de Jesus, nossa missão é segui-lo, é fazer como ele que foi servo. E quando saímos da missa, em cada missa, que é a experiência dessa oferta, desse serviço do servo sofredor, nós devemos sair também
com o desejo de servir. O desejo de ser para o outro alguém importante, alguém necessário, num mundo cada vez mais agressivo e violento, fechado em si mesmo. Jesus diz: entre vocês não devem ser assim. Entre vocês, meus discípulos, não deve haver competições, não deve querer saber quem é mais ou menos, quem é maior do que o outro, passando por cima do outro. Não, vocês devem fazer a diferença no mundo. Nós somos chamados a sair daqui, desse sacrifício, como descendência da cruz, como aqueles também dispostos a servir. Ao exemplo de Nossa Senhora, a humilde serva do Senhor, se esvaziou, se fez humilde, e por isso hoje é grande, elevada à glória do céu, porque se fez pequena. Essa é a lógica de Cristo, da qual todos nós somos convidados a entrar e a viver. Então aprendemos na liturgia de hoje: grande é aquele que serve, não aquele que está preocupado com as glórias, com o reconhecimento, com o ego, com o que este mundo e esta vida pode nos apresentar. A grandeza que se vem pelo serviço passa pela cruz, pela experiência de renúncia, pela experiência de uma mortificação, pela experiência de uma obediência à vontade de Deus. E a cruz é para nós a grande escola para nos tornar humildes. Quando nós estivermos, com nosso ego elevado, quando nós estivermos murmurando das coisas, olhemos para a cruz. São João da Cruz vai nos dizer: na hora em que tiveres, queixas, reclamações uns contra os outros, até muitas vezes contra Deus, olha para a cruz e cala-te. Diante da cruz, nós devemos calar, porque às vezes reclamamos: nossa, mas está chovendo, está fazendo sol. Ah, mas eu estou com raiva de fulano. Ah, porque minha vida nada dá certo. Ah, porque Deus isso. Ah, Deus não escuta a minha oração. Olha para a cruz e cala a boca. Quem somos nós para reclamar de quê? Diante daquele que se entregou. Quem mais vai sofrer por ele? Quem mais vai nos amar como ele nos amou? Então, quando nós estivermos, muito dispostos a viver murmurando, reclamando, insatisfeito com tudo, olha para a cruz e não temos direito de falar mais nada, porque ela cala a nossa vaidade, cala o nosso orgulho, cala a nossa busca, por essa grandeza humana e nos ensina a servir, nos ensina a amar como Ele nos amou e nos convidou a amar uns aos outros. A cruz é a nossa escola. A cruz é para nós a grande lição de serviço e que cala em nós a nossa arrogância, cala em nós a nossa vaidade, o nosso orgulho. E por isso somos convidados, como servo sofredor, como descendência da cruz, sermos cada vez mais servidores uns dos outros. Aí a nossa vida tem sentido. Aí nós estaremos no caminho da glória eterna. A glória eterna não se busca e não se alcançará sem colocar em prática o que Jesus disse: amem uns aos outros, amem a Deus e uns aos outros. E no céu está quem amou a Deus sobre todas as coisas e quem amou o seu próximo. Por isso que nós peçamos ao Senhor a graça de, neste sacrifício, o nosso coração se converter a uma vida de serviço, a uma vida de humildade, a capacidade de ser úteis e fazer o bem para o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.